lisonjeado, né? Tu é o nosso convidado. E é importante isso, a gente pretende trazer outros convidados. Você tá estreando aí com o pé direito, obviamente. Cara, e a gente quer saber um pouco dessa tua trajetória, sabe? A live, obviamente, que a gente sempre puxa pro futebol, resenha, informação. Hoje, como a gente tá te convidando, a gente quer saber um pouco da tua história, como que você começou. Você começou fazendo faculdade de fotografia, correto? Exatamente. Então, sempre naquela idade, quando você sai do ensino médio, você fica naquela assim, pô, o que eu vou fazer da vida, né? Isso é verdade. Pô, todo mundo. Eu já quis ser oftalmologista, ou seja, porque eu tinha uma matéria na escola que estudava o olho, falei, pô, quero ser isso. Mudei, quis ser advogado, porque ganhar dinheiro, todo mundo pensa nisso. Mas aí com o tempo você vai se descobrindo, né? Eu tive uma matéria de artes que na escola estudou muito publicidade. Eu gostei dessa área pra caramba, né? Publicidade. E aí eu fui me descobrindo. E quando terminei o ensino médio, falei, cara, eu quero ser jornalista esportivo, que é uma coisa que eu gosto, né? Gosto muito de futebol, do esporte em geral. E, pô, quero estar cobrindo ali o dia a dia. Aí eu fiz o famoso Enem, né? Perfeito. Tem que ter. O temido Enem. Temido. Chegou atrasado? Não, pô, não. Sempre na hora. Eu fazia sempre o trajeto antes. No meu primeiro Enem, falei, pai, meu Enem é nessa escola tal. Irmão, meu pai, tu já foi lá pra ver como é que é? Ou não? Ele tá maluco? Você tem que ir lá. Meu pai, irmão, a gente saiu de noite de casa pra fazer o teste de ônibus, tá? Pegamos o ônibus, chegamos, soltamos, tem que soltar aqui. Voltando pra casa. No dia, eu peguei o mesmo ônibus, só que soltei no ponto depois. Cara, acho que foi 2015. Caraca, tu já tinha acabado a escola em 2015? Eu terminei em 2014. Caraca. O ensino médio em 2014. Ou seja, tipo assim... Na verdade, foi no último ano foi 2014 isso que aconteceu, né? Caraca. E no dia, obviamente, eu soltei no ponto errado, tive que voltar andando, mas cheguei no horário. Então tá bom, pô. Porra. Tava... Saiu com antecedência. Aí eu fiz o Enem, fiz uns 2 Enem seguidos assim. Aí eu consegui uma bolsa no ProUni para a faculdade de fotografia na Estácio, que era ali no Rio Comprido. E aí, irmão, eu já trabalhava muito com fotografia na igreja que eu faço parte da comunicação lá. Então já estava trabalhando com foto, com edição de vídeo, edição de foto. Então uma coisa que eu estava me descobrindo gostar, eu falei, irmão, é isso. Fotografia. Se encontrou ali, né? Foi. E eu gostei bastante. E aí na matéria de fotografia a gente estuda várias coisas. Foto de moda, foto editorial, né, foto analógica. E eu tive matéria de fotojornalismo com... Não lembro o nome da professora agora, mas, cara, foi uma matéria que eu vi assim e falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, mano. Eu olhei assim e falei, cara, eu gosto de fotografia, eu gosto de esporte, irmão, fotojornalismo esportivo é isso que eu quero. Comecei a ver, tanto é que o meu primeiro trabalho de fotojornalismo foi cobrindo um campeonato de hóquei sobre grama, que eu também já joguei. Já joguei hóquei sobre grama ali... Pô, maneiro. Em Deodoro. Cara, já. Confesso que eu nunca tinha escutado falar, tá ótimo. Hóquei sobre grama, cara, procurem. É um esporte muito maneiro, cara. Tipo assim, eu gosto bastante. Eu tenho até um amigo que é da seleção brasileira, Caraca. jogou o Pan-Americano, maneiro. cara. Naubert, ele jogou o Pan-Americano, agora tava no Chile. Salve pra ele. E a gente começou junto, né, obviamente. Ele se descobriu mais, né, treinou mais e conseguiu chegar a esse patamar de seleção brasileira de hóquei sobre grama. Então, eu já jogava hóquei, então tinha um contato com essa galera. Eu falei, bom, irmão, vou lá e cobri o Campeonato Carioca de hóquei. E fiz o trabalho, aí daí começou, e foi evoluindo, né. Quando eu terminei a faculdade, aí eu falei, bom, é isso que eu quero pra minha vida. Eu comecei a pesquisar o mercado, né, agências, você se credenciar para jogos, venda de fotos para atletas, produção de conteúdo para atletas. E foi aí que eu comecei a ver e comecei a me credenciar em jogos. E foi fluindo, cara. O primeiro jogo que eu fiz, assim, que eu credenciei, na verdade, a história é até engraçada, que 2019, eu falei assim, 2019 ou foi 2020? Eu acho que foi início de 2020. Eu tava falando com um amigo meu, que é o Daniel Cabral, que é jogador do Flamengo. Tô ligado, sei quem é. De Mesquita, né? De Mesquita pro mundo, filho. Tá recuperando de uma lesão aí no ligamento. E eu falei, pô, irmão, tô fazendo isso, posso ir fazer umas fotos tuas, coisas e tal. Era um jogo do Carioca, Flamengo, sub-17, irmão. Aí a gente falando, ele falou, pô, Léo, não vai dar não, porque o jogo vai ser de portão fechado, porque estourou a pandemia, cara. Caramba. Foi isso. Aí eu falei, caraca, a oportunidade que eu ia começar agora. Mas aí tudo foi tudo no tempo certo, né? Verdade. Quando ficou mais tranquilo em 2021, comecei a fazer mais jogos, me credenciando, né? Fui buscando um credenciamento. O primeiro jogo que eu fiz assim pra uma agência foi Fluminense e Vila Nova. Teu primeiro jogo? Primeiro jogo do Sub-23.
o falecido Campeonato de Aspirantes. Lembro desse 23, campeonato. Fluminense e Vila Nova no Luso Brasileiro. No Esporte Interativo. Exatamente. Aí foi no Luso Brasileiro. Fluminense e Vila Nova. A gente chegou nesse jogo 2x1 com 2 gols de Samuel Granada. Caraca. Nesse jogo, cara, foi engraçado que eu abri a súmula do jogo ontem e falei, pô, vou falar desse jogo. Cara, tava Martinelli jogando, Caraca. John Kennedy entrou, o Biel, que tá no Bahia agora, tava jogando esse jogo. Caraca. E um monte de moleque, tá ligado? Que Agora estourou, vingou, tá aí, né? E foi maneiro. Aí eu lembro desse jogo. Aí foi daí que eu comecei, cara. Eu comecei a tentar também. Eu me mandei mensagem pro blog Saudações Tricolores. Sei. Falei assim, pô, irmão, sou fotógrafo, quero ajudar vocês na questão de fotografia pra fazer matérias, coisa e tal. Eu falei, pô, maneiro. Aí foi nesse site, Saudações Tricolores, que eu comecei a ter essa oportunidade de fazer pautas no CT ali. Iria pro CT fazer apresentação, pô. Minhas primeiras apresentações foi com o Fluminense contra o Hudson, que era do Cruzeiro, São Paulo, é. Fiz a apresentação do Henrique, do Michel Araújo, do Caio Paulista. Aí eu ia lá fazer essas apresentações, fazia foto, né, da apresentação e ele usava na matéria. Sim. Então ali eu já comecei a conhecer mais ou menos a galera do Fluminense, né? E fazendo jogos da base, dia a dia, você vai conhecendo, né? Aí obviamente eu não ficava só nele, fazia jogos de todos os times do Rio, cara. O jogo do Flamengo eu fazia. Eu fiz jogo do Flamengo quando o Lázaro tava no Sub-20 ainda, cara. Sim. E você vê que, pô, o moleque estourou no profissional, tu olha assim, né? Eu fiz um dos primeiros jogos do Vasco que eu fiz, quem tava no meio de campo era o Andrei, tava com a camisa 5. E fui fazendo jogos do time do Rio, cara. Esse começo, né, quando a gente tá começando, assim, tá tentando se achar, a gente tenta abraçar tudo, né? Sim. Isso é óbvio. Ainda mais porque o meio do jornalismo é um meio bem nichado. O fotojornalismo também é nichado. Sim. Fotojornalismo esportivo é mais ainda. Então a gente meio que abraça tudo no começo. Ainda mais a gente que, pô, trazendo pra nossa realidade, a gente é cria da Baixada. Sim. Então, tipo, as oportunidades são mais escassas. São mais escassas. A distância longe pra de tudo. é maior. Muito. Entendeu? Então, tipo, esse começo a gente sempre tenta abraçar tudo, Sim, né? foi, E aí tu fez tudo. Flamengo, Vasco. Fiz. Não, e nem foi na questão de, tipo assim, de nichar só no time. Porque, pô, irmão, você vai fazendo ali porque, querendo ou não, é a partir do futebol, né? Aí eu fui começando a fazer esses jogos, né? E é importante, tu falou essa questão que eu botei que eu sou do Paiol, né, de Nilópolis, irmão, isso pra mim é um motivo de orgulho muito grande. Tipo assim, a gente sair da Baixada, tá ligado? Pra fazer essas coisas, porque tanto é que quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, eu postei uma foto no meu Instagram com isso, falando, pô, cara, eu saí da Baixada Fluminense do Paiol aí eu falei, pra América, né? Obviamente, usei essa licença poética, joguei, né? E não tá tão errado assim. Sim. Aí eu falei, pô, mano, do Paiol pra América, porque a gente sabe da correria, né? Foi muita gente que a gente acompanhou. Eu tenho muitos amigos fotógrafos que estavam nesse início, também estavam começando, também já estão alcançando lugares altos, por mais que eles não estejam em clubes assim, né? Eles estão, pô, fazendo o nome deles, com vários clientes. E é isso, cara. Foi meu começo até eu ser contratado pelo Fluminense. E esse período de contratação? Foi um período meio conturbado, né? Quando tava pra ser contratado. Sim. E tal. Porque tem essa parada de conciliar com a faculdade, né? E, pô, é complicado também você manter um estágio com a faculdade, sim, né, cara? Sim. E como que foi também para o Fluminense chegar até você? Foi ali nesse convívio, viram o seu trabalho e aí começou ali, alguém do Fluminense notou isso e quis chamar você pra tirar foto lá no Fluminense? Então, como é que foi essa história, né? Como eu falei, eu já tava fazendo vários jogos, né? E o pessoal vê o seu trabalho, cara. É uma frase que eu tenho pra mim, que sempre tem alguém vendo o seu trabalho, cara. E quando o trabalho é bem feito, sempre vai ter alguém vendo realmente. Então eu tava fazendo jogos, né? Botando as fotos no meu Instagram, divulgando, sempre tentando ir em jogos, né? Eu ia muito em jogos do Vasco. Teve um Fluminense Vasco que eu fiz no Norte Sul, aqui em Auschwitz. Sei. Né? E ali é um estádio meio de difícil acesso por ser distante, né? Então, às vezes eu sempre tava ali, aí o pessoal já vê que você tá ali, vê que você, pô, se locomoveu até aqui, que é um lugar difícil de chegar. Tá botando a cara, entendeu? Né? Aí eu já tava fazendo muitos jogos, aí surgiu a oportunidade de estágio no Fluminense, né? Aí o Lucas Merson, fotógrafo do Fluminense, que tava na Arábia fotografando essa
por mais que não tenha ganho, né, o jogo, mas foi algo histórico para o Fluminense, Claro, né? pô. No primeiro final de Mundial, tudo bem, pegamos um time, ele estava lá, né? E ele conhecia meu trabalho, até porque quando eu fazia as matérias de Saudações Tricolores, eu estava lá no CT, ele também era fotógrafo do Fluminense. Aham. Então ele já me conhecia, já via que eu tava querendo trabalhar disso, e ele falou, pô, cara, tá aqui uma vaga de estágio no Fluminense pra ficar em Xerém. Tu quer? Eu falei, pô, quero muito, eu já tava com vontade muito grande de começar a faculdade de jornalismo. Entendi. E foi o pontapé inicial. Ele falou, cara, só que pra ser estagiário aqui tem que ter na faculdade mesmo. Aí eu me matriculei na faculdade, tudo certinho, ó, já tô aqui com a matrícula, coisa e tal. Só que foi um período, tipo assim, eu comecei, ele falou comigo, acho que foi em 2021, se eu não me engano. Sim. E Já tava já no Saudações? já tava- saudações, fazendo jogos para agências, né? E meio freelance também, porque quando você vai nos jogos, você querendo ou não consegue vender foto para os atletas, né? É um trabalho que é recorrente, até você vai lá, fotografa para o atleta te contrata, então ele compra fotos suas depois do jogo. Já tava fazendo isso. Aí ele falou, pô, cara, vai abrir a vaga aqui, vou te indicar. Lucas Misson. Eu falei, pô, tamo junto. Comecei a faculdade, fiz o primeiro período da faculdade. Pô, nada ainda, não me chamaram. Aí em janeiro, cara, eu tinha 2 viagens marcadas. É até engraçado. Tipo assim, eu fui viajar com a família da minha namorada pra região dos lagos ali, passar a primeira semana de janeiro. Cabo Frio, né, pai? Não foi não. Foi ali em Iguabinha. Gosto, gosto. Mas eu fui pra Cabo Frio. Cabo Frio tem a história, porque eu tava voltando de Cabo Frio quando eu recebi a mensagem. Sério? Aí eu tinha essa viagem porque eles não me falaram nada. Então eu falei, pô, não vou ficar me prendendo aqui, vou viajar. E eu tinha outra viagem pra São Paulo. Pra ficar 2 semanas lá numa escola de missões para adolescentes. Que a Igreja Nazarena, ela tem essa escola, tipo assim, você vai lá, fica lá como se fosse um acampamento. Aí você tem aulas ali sobre missões, sobre a Bíblia. retiro, né? Exatamente, Maneiro, entendeu? maneiro. E aí, nesse ano, abriram uma oficina de mídia. Me chamaram pra palestrar lá, né? Falar sobre fotografia. Sim. Aí eu já tava com isso marcado. Eu ia pra lá, pra São Paulo, em janeiro. Só que eu tava indo pra Cabo Frio, de igual pra Cabo Frio de ônibus. Quando eu volto, assim, o RH manda mensagem. Caraca. Pô, a gente quer te contratar, passa aqui dia tal. Eu fiquei, cara, aquele dilema, né? Eu falei assim, pô. Aí eu falei, pô, eu tenho essa viagem marcada. Aí minha namorada falou assim, não, você vai pro Fluminense, trabalho. Eu Não, falei, fez certo. aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar a verdade. Né? Eu falei, pô, olha só, eu tenho essa viagem marcada aqui pra palestrar aula, coisa e tal. Podia entrar depois. Falei, pô, não vou mentir. Não vou falar que não posso, vou falar a verdade. Pô, jogar limpo é a Sim. Melhor coisa. Irmão, a melhor coisa. mentira. Esse primeiro contato. Exatamente. A mentira tipo assim, a mentira nunca me levou a lugar nenhum e a verdade sempre abre portas pra mim. Então eu falei, pô, irmão, vou falar a verdade aqui. Pô, eu tenho essa viagem, expliquei tudo certinho que eu ia fazer. Isso, eu vou voltar já tal lá. Pô, tá bom, pô. Show, volta. Aconteceu, falei, tá bom, fiquei mais aliviado, né? Porque, tipo assim, é uma oportunidade, cara. Tipo assim, ó. Pô, é a oportunidade Fluminense da que sua vida, Vem né? aqui. Aí tu, caraca, mané. Aí eu falei, não, vou falar a verdade. Falei, aí eu fui pra escola de missões para adolescentes. Palestrei lá, foi um tempo muito bom. Só que quando eu voltei com Covid. Aí eu fiquei mais uma semana em casa. Caraca, mano. Falei assim, ó, não posso assinar o contrato não porque eu tô com Covid, coisa e tal. Tipo assim, atrasou 3 semanas foi lá no Fluminense. Aí quando foi, final de janeiro, 24 de janeiro de 2022, eu fui lá na RH, estagiário. Coisa linda. E aí comecei, cara. E Comecei. teve um processo, né? Porque agora você é contratado, você Sim. é fotógrafo, Sim, né? sim. E aí nesse processo de estágio, foi um processo de aprendizado? Porque você já estava trabalhando com fotojornalismo, né? Uhum. Já estava fazendo suas fotos para jogadores. Sim. Só que pô, quando tu pega o dia a dia de um clube, é diferente tanto a interação com os próprios jogadores quanto a interação nos jogos. Você tem que captar mais todo mundo, né? Sim, tem como exatamente. você focar, então, tipo, esse processo para tu foi um processo árduo, foi um processo tranquilo, quem tava já te ajudando. Que como você entra como estagiário, Sempre tem lá alguém. um auxílio, né, Sim, das pessoas sim. que já são os contratados, os colaboradores do caso do Fluminense, né? Foi um processo difícil ou foi... Cara, foi um processo, tipo assim, de aprendizado total, né? Eu já tava acostumado com o dia a dia, não com o dia a dia, mas tipo assim, com os jogos. Então no jogo eu tinha que ele fotografar os lances, porque a fotografia também, além de ela ser factual, ela também tem muito o artístico, né? Então Entendi. a gente tentava trabalhar isso nos jogos, o artístico, o factual, o lance, o jogador. Então tem que trabalhar tudo isso na fotografia também, né? Então, nos jogos eu já tinha essa manha, mas no dia a dia é diferente, né, cara? Tu vai vivenciar o dia a dia, os Treinamento. treinos,
conhecer todo mundo. Então meus primeiros dias foram assim, né? Tipo assim, eu cheguei e fui aprendendo. Né? Quem me recebeu lá foi até o Natan, que era assessor do Fluminense, hoje tá no Bahia, né? Certo. Na base do Bahia. O Natan, ele, pô, me deu todo o bizu, cara. Falou, cara, é assim, trabalha desse jeito que você vai conseguir, né? Foi mais bizus de relacionamentos e de como se portar do que propriamente dito na fotografia, né? Porque, querendo ou não, na fotografia eu sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Sim, sim. Ele me deu bizu de comportamento, pô, me apresentou as pessoas, ó, esse aqui é o nosso diretor executivo, esse aqui é o nosso vice-presidente geral. E na primeira pauta que eu fui fazer lá, foi a representação do Sub-20 pra Copinha. Não, certo. da Copinha, né? Que a gente jogou a Copinha. Ia voltar pra e voltou, treinar né? finalmente. Assim, a gente foi eliminado, foi na Copinha que tinha Matheus Martins, John Kennedy, que foi em Matão, que a gente foi eliminado pro Santos. E o técnico era o Guilherme Torres. Aí eu cheguei novo no Fluminense, ainda não tinha recebido o uniforme. Eu fui com uma roupa paisana, coisa e tal. Aí tava todo mundo... fardado, não né? fui. Tá Não fui. Aí eu cheguei assim, cara, conhecendo quase ninguém ainda. Eu cheguei no auditório pra fazer a apresentação com a minha câmera e... sem estar uniformizado, né? Aí o Guilherme Torres olhou assim, achou estranho. Aí depois chegou o Natan, falou comigo, ele ficou mais tranquilo. Aí ele falou comigo assim, falou, pô, mané, quando tu chegou assim, achei que era até imprensa de fora já. Falei, pô, imprensa de fora fazendo representação do Sub-20, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai Vai conhecendo todo conhecendo mundo. todo mundo, criando relacionamentos, e é muito importante, cara.